Boa noite, pessoal. Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar um conteúdo que chama Técnicas para Obtenção de Conhecimento. Tá? Existem algumas estratégias e algumas técnicas que nós utilizamos enquanto teoria, né, para essa obtenção de conhecimento. E na prática, nós temos alguns termos um pouquinho diferentes, nós podemos adaptar ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, que eles estão descritos nessa tabelinha que foi postada lá no Classroom para vocês. Tá? A divisão dessa tabelinha, ela é basicamente aqui, ó, toda ela é baseada no capital intelectual, onde nós temos o capital humano, estrutural e relacional, dividido nessas colunas. Aqui nós temos um exemplo, tá? Que é a conexão interpessoal. Tá? Para a questão de capital humano, então nós temos 3 sugestões de técnica para a obtenção de conhecimento aqui, que é a comunidade de prática, café do conhecimento e ajuda semelhante. Vamos imaginar que no nosso relacionamento entre as pessoas, tá, com os nossos colegas de trabalho, com os nossos colegas de aula, nós criemos um mecanismo que é chamado café do conhecimento. O que seria isso? Então, semanalmente nós vamos fazer um café da manhã, onde nesse dia todos os colaboradores vão compartilhar uma coisa nova, vão passar experiências novas que tiveram. Tá? E essa atividade vai se dar o nome de café de conhecimento. Tá? Então, essa é uma atividade relacionada a capital humano, tá? Porque ela envolve pessoas. Tá? Quando eu falo de capital relacional, eu estou me relacionando também com pessoas, tá? Porém, eu utilizo de oportunidades externas, né? Como, por exemplo, uma feira, um evento, uma palestra, um workshop, que não aqueles desenvolvidos no meu dia a dia, no meu cotidiano. Tá? Então, esses seriam exemplos de técnicas baseadas em conexões interpessoais, utilizando capital humano e capital relacional. Quando eu falo de capital estrutural, tá? É basicamente coisas mais técnicas e que eu posso ter a assertividade ou não em uma ação que eu desencadeei. Tá? Isso eu tenho como exemplo aqui a memória organizacional. Nós já conversamos um pouquinho sobre isso. A memória organizacional é o quê? É o histórico da empresa, é aquilo que a empresa desenvolveu ao longo de anos, ao longo do tempo, e que isso passa a fazer parte do acervo, passa a fazer parte do capital intelectual dessa empresa. Tá? E aqui eu tenho 2 exemplos, publicações técnicas. Então, eu, para fazer uma publicação técnica, eu tenho que ter um embasamento científico, técnico-científico. Tá? Foi certo ou foi errado, então poderia ser aqui nesse caso, tá? A gente está falando de uma dinâmica que a gente desenvolve dentro das empresas, que lá ao final de um período, 15 dias, um mês, eu chamo os meus pares. Se eu faço parte do departamento comercial, eu vou questionar, bom, nós criamos uma estratégia para vender mais. Essa estratégia, ela deu certo ou deu errado? Tá? É nesse aspecto que a gente se refere aqui. Tá? Assim, para as demais áreas, então, quando a gente fala de mecanismo de conexão social, coordenação social, tá? Controle e planejamento, nós também temos segmentados nesses 3 pilares, humano, estrutural e relacional, atividades que a gente pode estar encontrando facilmente no dia a dia. Tá? Então, vamos lá, mestre, aprendiz, coaching, tá? Conselheiro de campo, espaço físico compartilhado, vamos imaginar aqui os coworking, né? Ou quando vocês vão até a biblioteca da universidade, lá tem outras pessoas de outros cursos e vocês podem se relacionar com elas. Tá? Então, esse aqui é um mecanismo de coordenação social, né? Baseado em controle e coordenação. Tá? Ou seja, eu tenho uma política, eu tenho uma diretriz. Não é qualquer pessoa que pode se dizer coaching, ele tem que ter passado por algum treinamento e ele tem que ter treinado algumas pessoas para poder compartilhar seus conhecimentos. Ok? Uma visita técnica, ela tem começo, meio e fim. Então, ela é organizada, ela é controlada e coordenada. Ok? Tá? Da mesma maneira, nós temos aqui outros mecanismos de coordenação social,
tá? Que nós podemos chamar confraternização. Uma confraternização da empresa também é uma forma de você obter conhecimento, tá? Então vamos lá, por que a gente está falando de tudo isso? Eu estou falando de técnicas para obter conhecimento, tá? Lembre-se assim, quando eu sou convidado para um cafezinho da empresa, uma confraternização, um bate-papo, tá, com as pessoas, eu tenho duas opções. Eu posso interagir, posso conversar com as pessoas e expressar os meus sentimentos e os meus conhecimentos, ou eu posso ser passivo, onde eu vou apenas ouvir, não vou interagir, mas eu vou estar obtendo conhecimento, tá? Então, você tem dois tipos de comportamentos que podem ser utilizados aí. Então, sempre a gente também pensar nesse formato, né? Que a gente sempre pode estar colaborando com os nossos pares aí também. Ok? Tá? E aqui a gente tem algumas outras técnicas, que é o sistema de incentivo, sistema de informação. Sistema de incentivo é onde a gente remunera, reembolsa as pessoas por uma boa atitude, por um bom comportamento. A gente reconhece isso através de um mimo, um troféu, um prêmio, seja qualquer coisa nesse aspecto, tá? E eu tenho sistemas de informação aqui por último, que são plataformas que me dão subsídios para eu poder estar controlando essas questões também dentro da minha organização, tá? Aqui embaixo a gente tem uma tabelinha que eu vou estar explicando para vocês, vou colocar uma atividade agora ali no Classroom para a gente estar desempenhando em cima disso, dessas técnicas de obtenção de conhecimento. Ok, pessoal? Obrigado pela atenção, voltamos a conversar aí.